Então, gente, estamos aqui de novo nesse podcast sensacional que está aí bombando. E aí, você que está aqui já assistindo a gente, lembrando, né? Toque o sininho, segue a gente, compartilha com as pessoas que você acha que vão poder curtir. Eu, Sandra Salomão, Ana Felisberto. e hoje nós temos um tema muito bacana aí acompanhando, né, a ideia do ciclo vital e também com alguns aportes sobre os conflitos que a gente vive em cada fase da vida. Então, hoje o que que a gente tem, Ana? Um casal não nasce pronto. Pois é. Então, se um casal não nasce pronto, você que tem aí experiência de estar num relacionamento, ou já esteve, ou pretende estar, a gente hoje vai estar focando o casal afetivo sexual, porque casamentos nós temos muitos, né? Tem os casamentos de trabalho, tem os casamentos com as amizades e, bom, a gente resolveu então, acompanhando o ciclo vital da família, estar abordando hoje então como é que o nós, de tantos nós que existem no campo, a gente forma esse casal, né, específico. Casal se forma quando a gente começa uma relação, existem muitas expectativas em torno do outro. A paixão, inclusive, ela envolve expectativas sobre o outro. A gente tem um termo que a gente chama em psicologia de projeção. É quando eu jogo para o outro coisas que são minhas. Então, a tendência quando as pessoas se conhecem, nessa fase do enamoramento, é que haja muita idealização. Então, esse início, ele é aquela fase que a gente diz que é a fase da lua de mel, né? É o início, tá tudo ótimo, maravilhoso, mas os problemas vão surgindo conforme esse casal vai se formando, ele vai tendo que fazer alguns acordos. E se esse casal, então, resolve viver uma vida conjugal, que é isso que a gente vai estar focando hoje aqui, né, Sandra? Sim. Se esse casal resolve viver uma vida conjugal, viver na mesma casa, seja se casando ou resolvendo viver junto, Até nem vivendo na mesma casa, ou mas... até não vivendo na mesma casa. Às vezes as pessoas, né, se casam, até são casadas, né, no papel, Uhum. mas optam por não viverem na mesma casa. E aí outras questões vão surgindo. Então a gente está falando o tempo todo no nosso podcast sobre fases do ciclo vital. E hoje vamos aqui estar entrando, né, nessa fase tão especial, que é essa fase do momento dessa conjugalidade que vai, de alguma maneira, coabitar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que vai coabitar. Eu estou lembrando, inclusive, dos casais mais maduros que têm um relacionamento. O que que eu chamo de ter um relacionamento? Quer dizer, aquelas pessoas estão desenvolvendo uma conjugalidade. Eu acho que é importante a gente falar de que a gente vai estar falando desse relacionamento, dessa forma de relacionamento, diferente de outros que podem ter casamento, união estável, podem habitar em casas separadas, mas coabitam uma série de contratos, vamos chamar assim, de combinações em que se diz que essa pessoa está tendo esse tipo de relacionamento que é afetivo, sexual ou afetivo, né? Ou sexual, enfim, os dois juntos. A gente conversando aqui no off, né? A gente até conversou que a gente pensou que não vamos falar só sobre casais heterossexuais ou homoafetivos ou trisal. O que está importando aqui é exatamente o que você já trouxe, que é esse sentido de parceria em que você vai estar com aquela ou com aquelas pessoas de uma maneira diferenciada, vivendo algo ao longo de um tempo, né? Você tem aquele compromisso de, muitas vezes, fazer projeto, em geral, né? Quando você tem isso que a gente chama assim, o casal, já entendido aqui como essa organização, né, conjugal, você vem de projetos que você vai fazer. Existem casais que ficam, por exemplo, a gente forma casais no namoro, existem casais que ficam
8 anos de namoro, 6 anos de namoro. Eu me lembro quando eu fiz a minha primeira formação de terapia de família, que tinha um texto, infelizmente não lembro o autor, mas ele já vi isso em vários outros autores. Ele estabelecia um tempo bom para que você desse o próximo passo dentro de um relacionamento. Começou a sair, aí a saída virou um namoro, virou um compromisso, né? Bem a questão, eu acho que é importante, que eu acho que tem essa ideia de um compromisso que a gente está falando aqui, né? Ou é Um quando compromisso diferente, é um compromisso né? diferente, ou é quando as pessoas saem de casa e decidem morar juntas, ou depois decidem se casar no papel, ou união estável, ou pensam em ter uma família, mas tem uma organização diferente que as pessoas olham e dizem, né? Essa aqui é minha namorada, essa aqui é minha mulher, meu marido, meu esposo, meu companheiro, meu parceiro, minha parceira. Então, assim, tem até uma nomeação para dizer que aquela relação com aquela pessoa é diferente de todas as outras relações que você tem. Nós temos muitas relações, mas aquela ali é especial. Eu só quero retomar a questão da ilusão, porque a primeira vez que eu vi essa organização foi a Ana Ravenna, né, a psicóloga italiana, que ela trouxe a questão dos 3 momentos: a ilusão, a desilusão, e aí é que entra o amor. Agora, a questão é para a gente continuar batendo uma bolinha, né? O amor resolve tudo. Você que já teve vários relacionamentos, está no relacionamento e pretende ir para outro, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: não, mas o que falta é o amor, nós nos amamos. A vida tá assim, a vida do casal está uma catástrofe em torno das rotinas, etc. Mas tem aquela coisa, a gente se ama, mas é suficiente para o relacionamento? Eu fiquei pensando, né, quando, assim, duas coisas. Uma, eu lembrei uma pesquisa que eu li há alguns anos sobre divórcios no início das relações, no início do casamento, né? E era um número alto, assim, de divórcios, né, nos primeiros anos. E aí, essa pergunta, né, o amor, né, é suficiente para manter uma relação? Não, não é suficiente. E nem vida sexual. E nem vida sexual. Muitos casais se separam e o sexo é bom, tá? Uma coisa interessante, as pessoas não sabem disso, muitos casais chegam para terapia de casal sem nenhuma questão com relação ao sexo. Relatando, não, nosso sexo é ótimo, não temos problemas com relação a isso. Temos outros problemas. A gente briga, a gente desentende, mas o sexo é sempre bom. Então, o sexo, né, ele também, assim, porque tem uma ideia de que, então se não tem sexo, o casamento acaba. Pode acabar também. Mas mesmo tendo um bom sexo, ele também pode acabar. E tem casamentos, uma discussão que a gente pode retomar em outro dia, mas tem casamentos, inclusive, que perduram sem a vida sexual, mas não é que não tem mais casamento. Tem o casamento, mas aquele casal, enfim, às vezes abre a relação ou decide não ir em frente. Então, assim, porque eu pensei, da gente estar falando, dos acordos e contratos que os casais vão fazendo para poder viver uma boa qualidade de vida, porque a gente sabe também que as pessoas muitas vezes, por várias questões sociais, familiares, etc., empurram um relacionamento que não está bom. Quantas vezes a gente já não ouviu dentro do consultório ou fora? Não, eu estou casado por conta das crianças, aqui entre nós, pobres crianças responsáveis pela dificuldade desses adultos, né, decidirem poder viver uma vida satisfatória, até divorciados ou separados, enfim. Mas eu penso que tem essa questão das várias questões que fazem parte, né, desse casal, que envolve, para mim, inclusive, um aspecto importante. O casal tem o nós, ele tem o espaço do nós na contemporaneidade, com tanto telefone, com tanto trabalho. Eles têm projeto. Eles se sentem. Nós tem uma atividade que nós fazemos na formação de família, que é sobre as redes sociais, né?
onde que a nossa formação é uma formação experiencial, não é uma formação só teórica, né? E tem um trabalho que a gente faz, né, para mapear a rede social íntima, não é rede de internet, não, né? Então, pessoas com quem a gente pode contar, né? E aí tem uma coisa interessante quando a gente faz esse trabalho, tanto na formação de família, a gente usa também isso na terapia de casal, né? Muita gente pede para cada um fazer a sua rede social e depois eles conversam sobre isso um com o outro. E aí, nesse mapa da rede social que a gente faz, né, tem 4 quadrantes, né, que é família, amigos, trabalho ou estudo, e a outra que seria comunidade, seriam laços mais comunitários. E alguns perguntam assim, mas eu vou colocar ele ou ela aonde? Né? Aí a gente responde, você que decide. Né? Então aí às vezes coloca o marido ou a esposa lá na área dos amigos, ou coloca na área da família, ou não sabe, ou esquece. Outro dia eu pedi para uma pessoa fazer, né, ela até no processo individual, e ela esqueceu do companheiro, não colocou objeto de trabalho, né, coisa para a gente trabalhar, Bom, já que né? você lembrou de técnica, uma outra que eu gosto muito é daquele desenho dos círculos do campo leviniano, que é o que faz parte do seu espaço de vida. Então, a gente pede, né, aos casais, eu peço que os casais desenhem de costas um para o outro e que eles façam são aqueles círculos, como que eles veem o relacionamento deles, né? E aí, às vezes, a gente vê assim, tem um círculo aqui, um círculo aqui. Não tem casal, porque não tem o espaço do nós. Às vezes eles se tocam, às vezes eu peço isso em supervisão. Você podia mostrar para mim como é que você vê esse casal? Uhum. Eu já falei, porque pelo que você está me trazendo, eu vejo o casal assim, um círculo e outro círculo, que é o casal fusionado, né? Ou, é o casal fusionado ou confluente. O casal eu sou você, você for, e que perde as fronteiras, então Não tem individualidade, o não tem casal confluente não tem individualidade. Eu me individualidade. lembro, é até uma experiência social, eu me lembro de uma frase do meu marido sobre um casal, né, amigo, que ele fazia os programas dele, ela fazia os programas dela, e aí, assim, de vez em quando eles se encontravam. E uma vez o Marcelo Aham. definiu. Eu não acho que eles são um casal, não. Acho que isso é É. um caso. Porque de vez em quando é que Às eles vezes se não é nem encontram. um caso, dependendo da situação, às vezes, né? E aí eu acho que a gente pode falar sobre um conceito que eu adoro, que é do Andolf, que é sobre a agenda oculta. A agenda oculta é o que você estava falando da projeção, né? O que eu espero naquele encontro, ou quando eu vou adiante, né? O que eu espero a partir da minha história anterior, com a minha família de origem, com todas as histórias que vêm daquela família, o que eu estou atualizando na minha história, trazendo a ancestralidade, e na minha história também, eu diria, mais pessoal, dos Uhum. meus relacionamentos, né, com a minha família de origem, com os outros relacionamentos. Então, o que eu estou ali projetando naquela relação? Acho Uhum. que isso também é um aspecto bem importante sobre a escolha, né? É. Eu estou escolhendo uma pergunta que nós fazemos, né? Que é razões para estar junto. Uhum. O que fez? Como é que foi o primeiro Por que que eu encontro? escolhi essa pessoa? Por que eu resolvi me casar com ela? Por que me casar naquele momento, O né? momento. Vamos falar um pouco sobre o momento? Vamos. Então, o momento em que esse casal se junta. Interessante, meu olho foi O até para momento a que eles vão escultura. coabitar, Vão né? Vão coabitar. coabitar. Eu gostei de você falar coabitar, porque me vem assim, vão coabitar a vida, né? Porque é também, mas é mais só do que viver no espaço físico. Até porque, Uhum. cliente individual, muitos anos atrás, tá nos primeiros caminhos aí da terapia de família, então eu sempre, né, fazia perguntas cada vez mais ampliadas. E aí eu queria saber da vida dela, né? Eu falei, e você tem um relacionamento estável, né? Namora alguém? Aí ela falou assim, eu vivo com um homem lá em casa. Eu fiquei, ela vive com um Vivo com um homem homem lá em lá em casa. casa, né? O que era isso? Era casada, inclusive.
Só que tinha toda uma história de como é que aquele casamento começou, que na verdade ela não se sentia casada, ela não se sentia legitimada. O relacionamento era um relacionamento que tinha uma distância muito grande, mas essa frase me chamou a atenção. Me parecia até que eu vivo com um estranho, né? Então eu penso que esse relacionamento não coabitava, no sentido emocional, no sentido É. relacional. É porque a coabitação, ela envolve um aprofundamento da intimidade, né? Você vai coabitar no mesmo espaço que o outro. Então, as rotinas, elas vão ter que ser minimamente compactuadas, né? Pactuadas, né? Mas tem também o casal que vai coabitar e um tem a sua rotina, o outro tem a sua rotina e eles nem se encontram, Pois né? é, e aí é casal, né? Se não tem espaço para nós. Que aí eles vêm para terapia de casal exatamente É, porque estão porque, afastados, porque, na né? verdade, muitas vezes o afastamento geográfico vai estar falando de um afastamento emocional, um Uhum. distanciamento afetivo. Estão na mesma casa, mas cada um num quarto diferente, ou então os horários não combinam. E as pessoas se acostumam, que eu percebo muitas vezes, eu sempre ouvi falar essa coisa, rotina afasta, rotina afasta. Eu também sempre tive implicância com essa fala. Quando é que a rotina afasta? Eu acho que a rotina, quando ela estabelece uma coisa assim, nada vai acontecer, ou tá tudo bem assim, a rotina, ela traz uma zona de conforto, Ela entre traz um aspas. tédio muitas Eu acho que vezes. ela traz uma zona de conforto, que é aquela zona do conhecido. Mas assim, Traz segurança. traz segurança, traz rotina. Só que aí ela pode chegar no tédio. O que é o tédio? A falta da novidade, né? Exatamente. A falta de você ter algo que ali te desperte a curiosidade. Um aspecto que eu acho muito interessante é uma pergunta que eu gosto de fazer, provocativa, na sessão aos casais, é assim: você acha que você conhece tudo sobre seu parceiro ou sua parceira? Você acha que você conhece tudo sobre ela ou sobre ele? Imediatamente, aí eu falo, eu acho que não, hein? Imediatamente o casal se olha com olhar de curiosidade. Então, se você Uhum. perdeu a curiosidade É muito ruim. sobre o outro, né? Tem tantas questões que eu acho que a gente podia falar também das sutilezas, dos Uhum. pequenos cuidados que as relações pedem. Uhum. Quando eu estava te ouvindo, eu pensei, realmente, um relacionamento, desculpa, é uma complexidade, porque envolve o que você estava falando, as expectativas, os combinados, Uhum. a agenda oculta, quer dizer, o que você traz ali de situações inacabadas, né, juntando com as expectativas, e a construção dessa nova rotina, que traz tantas questões, já tem aquela questão que normalmente as pessoas pensam que a sua família é melhor do que a do outro. Uhum. E outra coisa, a gente é ocidental, mas ainda as famílias se casam, né? Você não casa só com a pessoa. Diante dessa complexidade, eu pensei da gente correr o risco, já que tantas coisas envolvem, né, um relacionamento, eu pensei da gente correr o risco, então, de dar algumas dicas em função das questões que a gente percebe que os casais vivem. Dicas daquilo que a gente acha interessante, né, que um casal faça ou preste atenção quando ele resolve coabitar, quando ele resolve se casar, né? Isso a partir da nossa experiência, É, né? um aspecto que eu falei há pouco é que a gente não se casa só com a pessoa, a gente casa com a família também. Então, na sociedade ocidental, a primeira dica que eu diria é: preste atenção às fronteiras que você vai Uhum, delimitar desse casal em uhum, relação à família de origem, uhum. inclusive sobre dar chave ou não dar chave, combinado sobre visitas, Família de origem e amigos, né? Então e essa aí amigos. fronteira, né? Uma fronteira que não É. pode ser rígida, porque é bem importante o casal não Isolado, ficar né? Ele isolado. precisa manter relações com amigos, com família, E mas não, mas se ele não garante
o espaço ali do casal, eles perdem a possibilidade da construção de uma intimidade, De uma né? intimidade, que a questão não é estar junto na mesma casa, e intimidade, eu adoro uma definição que diz que intimidade é você poder mostrar para o outro o seu feio. Intimidade não é só saber sobre o outro, não é só essa construção que é também do quentinho, né? O poder, enfim, se sentir à vontade fisicamente, despojadamente, né? Em casa. Tem gente que gosta de andar sem roupa em casa, mas não é só isso que é o íntimo. Eu pensei em uma coisa, uma pergunta que me veio aqui, que eu acho interessante, perguntar assim, o que mudou na sua vida quando você se casou com essa pessoa? Né? Porque às vezes as pessoas se casam e não muda nada. A Não rotina casou, continua a né? mesma. Não casou porque não criou o entre, o terceira entidade que o Zinker fala, que eu acho bem importante. Zinker é um autor de Gestalt terapia. Ele fala que tem o eu, né, o tu, e que o casal é uma terceira entidade. Você falando, vem a construção que a gente pensou no nosso podcast. Um casal não nasce pronto. Então, a primeira construção que eu acho que vem, um respeito e uma capacidade de perceber o que é importante para o outro e a si mesmo. Vou falar sobre feijão. Feijão está sempre no nosso podcast, né? Impressionante, né? Eu gosto até de feijão com pimenta, feijão de todo Volta, jeito. eu falei sobre feijão no último, né? Mas vamos lá. É com arroz com feijão, né? Uma combinação incrível. Então, primeira dica. A dificuldade do casar não tem nada a ver com nós somos diferentes. Diferentes, todos somos. Se o casal é muito, muito, muito diferente, dificilmente eles vão começar um relacionamento. Então, antes de falar do feijão, uma dica importante. Não caia na armadilha de que nós temos problemas porque somos diferentes. Negativo. Você não quer que essa pessoa se transforme em você, porque ninguém quer se relacionar consigo mesmo. Chama-se negociação. E respeita o outro, respeita a diferença. Porque quando eu quero que o outro mude, se transforme, seja exatamente o que eu desejo, eu estou desrespeitando a individualidade desse outro. E se isso escala, vira um relacionamento abusivo. Exatamente. Bom, a história do feijão, acho que é um bom exemplo de construção. Quando você falou da rotina, eu fiquei me lembrando, gente, são tantos detalhes. E vai de como é que eu vou colocar a toalha na minha casa, que refeição que vai fazer, que horário que eu vou fazer a refeição. Tem que conversar com o outro, Conversar né? com o outro. Então, o feijão era o seguinte, na casa da minha sogra, o feijão era aguado, com os caroços meio boiando. Gostoso, mas aquele aguado eu não gostava. Feijão na casa da minha mãe era amassado, né? Dos meus pais era amassado, bem amassado. Odeio. O que também fazia um feijão muito grosso. Então, como é que a gente vai fazer 2 feijões? Não tem nós. Então, como é que é o feijão na nossa casa? Como é que a gente vai construir uma terceira Como é forma que a gente de fazer? vai... Uma terceira forma que inclua os dois, Essa né? é a questão. E um gosta de cebola, outro passa mal com alho, enfim. E aí, como é que é o feijão da minha casa? Amo. Nossa, maravilhoso. Ele ele tem caldo e eu amasso só uma parte do feijão. É o caminho do meio. É o caminho do O meio. caminho do meio, essa é uma dica que importante. os dois gostam. Caminho do meio. Fruto de uma pactuação entre eles. Isso. Outra coisa, dica importante. Eu falo sempre isso nas minhas sessões de terapia de casal e falo também nos cursos. Tem alguma coisa que está diferente? Vai construir uma viagem, a compra de um apartamento, qualquer coisa. Não adianta tentar descer goela abaixo do outro. Não vai funcionar. Cedeu aqui, vai cobrar ali. Tá? Então negociar. Outra coisa, Sandra, prestar atenção naquilo que eu estou sentindo, né? Então, eu estou lá fazendo alguma coisa pelo outro, pela casa, eu gosto muito de fazer, mas eu estou cansada, eu fico cansada. Aí eu não me dou conta que eu estou cansada, eu vou além do meu limite, aí eu fico exausta. Aí o outro chega, eu estou com raiva, porque eu fiquei sozinha fazendo aquelas coisas, e eu vou descontar nesse outro a minha raiva. Então, prestar atenção aos nossos limites. Tá bom para mim isso aqui? Não tá bom? Ah, tá, ele quer acampar, eu não gosto de acampar. Aí eu pensei aqui, não, eu não gosto de acampar. Não dá para acampar. E aí vai se construir, porque
de verdade, assim, o que eu já aprendi como casal, eu aprendi como casal, inclusive na minha própria terapia de casal, de tudo que eu levei isso e é excelente. E é uma coisa que a gente faz no nosso casal aqui, tá? Que é a gente só chega no lugar quando a gente conversa, discute, e as duas estão satisfeitas. Uhum. E essa é uma questão, essa é, para mim, é uma das dicas importantes, que também tem a ver com respeito. É o que você está falando, respeitar a si e respeitar o outro. Puxa, fazer essa viagem assim é importante para ele ou para ela. Mas eu também fazer a viagem assim é importante para mim. Então eu dou esse argumento, e não querer ganhar a Uhum. discussão. É. Fala para a gente ir fechando. Todas as vezes que você ganhar uma discussão, você pode ter certeza que o outro ou a outra te ama menos um pouquinho. Eu pensei aqui, uma dica, última dica, com relação à refeição. Mantenha uma rotina de refeição. Se não der para ser todos os dias, mas pelo menos 3 vezes por semana, você e seu parceiro, sua parceira, combinar, porque casal pode combinar coisas e deve combinar, porque a vida é tão enlouquecida, tão demandante, que se a gente não combina, não vai ter tempo para gente. Então, combinar com o outro, eu digo, dia do casal. Marca o dia do casal. O dia do casal, então vamos jantar juntos. São 3 dias na semana, não dá 3, 2 dias, mas combinar para garantir. Eu falei refeição, porque eu acho que a refeição é um bom momento para estar com o Sim, outro, né? é porque a gente vai acabar o podcast É. agora, senão já ia emendar com outra coisa. Excelente sugestão. Eu achei interessante que a gente partiu da análise para a ação, né? Uhum. Bom, a gente sempre gosta, antes de fechar, de sugerir uma reflexão, e a minha reflexão é como é que você está dando atenção ao seu relacionamento, tentando repetir coisas que você aprendeu no seu casal familiar, de família de origem, tentando empurrar com a barriga ou criando situações que de fato construam esse casal a cada dia. Fica aí a reflexão. Tá bom. Então, Bom, gente, olha, fininho. sigam, né, aí a gente, põe um alerta no sininho, coloque Gente, sugestões, comentários. Eu comentários, não tá? tive tempo de ler os comentários do último podcast, mas me comprometo a ler e responder. Mas comenta, que é bem bacana para a gente, e também dá ideias lá do que vocês querem que a gente fale sobre. Tá bom, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.